Olá, conectados! Estamos chegando a mais um episódio aqui do ConnectCast e hoje eu tenho um convidado bem especial para apresentar para vocês. Mas antes de apresentar esse convidado, vou falar aí dos nossos parceiros que estão conosco aqui no ConnectCast. Bom, primeiro parceiro é a ANAC Bank, que é um banco focado em soluções financeiras para comércio exterior. Então aí temos a ANAC como uma possibilidade de parceria para você que é conectado. E o outro parceiro é a Frois Trade. Vocês já acompanharam um pouco aqui da Frois. A Frois conecta as empresas às oportunidades de um mercado globalizado. Então, a Frois tem na sua cadeia de atendimento todo o serviço, desde a origem até aqui o destino. Então, uma equipe especializada para você que tem o desejo de importar. Então, vou apresentar um pouquinho mais da Frois para vocês na sequência. Mas antes de eu falar do nosso convidado, chamar a vinheta aí para vocês. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, né? Eu sei que ele que vai passar muito mais informações para nós, mas eu fiquei super feliz quando eu comecei a conhecer um pouco mais dele. Ele que não é de Itajaí, ele adotou a nossa região aí e está mais de 20 anos no mercado, então trazendo muitas oportunidades para você que é conectado no mercado de comércio exterior. Então, vou chamar, sem mais delongas, o nosso convidado, que é o Márcio Frois. Por isso que eu não adentrei muito na questão de falar da Frois, porque eu tenho certeza que ele tem muito mais propriedade para falar da Frois Trade do que eu, né, gente? Então, Márcio, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui conosco. E fala um pouquinho, te apresenta um pouquinho para que o mercado te conheça, né? Acho importante que o mercado conheça o Márcio, essa pessoa que idealizou, e contar um pouquinho de como surgiu a Frois no mercado lá há mais de 23 anos, né? Bom, obrigado pelo convite. A gente já vem em contato há um tempo, acho que surgiu essa oportunidade de estar participando do podcast, falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho da nossa experiência, nossa trajetória. Sim. Bom, a Frois, ela surgiu na época de faculdade, né? Eu me formei em comércio exterior pelo Mackenzie, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que sempre com espírito empreendedor, então eu nunca, para você ter uma ideia, eu nunca tive um registro de carteira, né? Então, assim, então eu sempre trabalhei por conta, já tive experiência em outras empresas um pouco antes, né? Mas aconteceu que, como eu tive sempre esse espírito, eu comecei minha trajetória profissional com, por exemplo, né, para ter uma ideia, eu trabalho com programação, desenvolvimento de site, loja virtual, logo que surgiu isso eu gostei disso, porque a gente estava falando antes nos bastidores, a gente estava falando sobre a questão de tecnologia, né? Sim. Que as empresas têm. Muito bom. E aí, assim, como eu comecei minha carreira, né, minha jornada profissional, eu tinha me formado em processamento de dados, colegial e tudo mais. E aí eu acabei que na época de faculdade eu não me interessei em buscar um estágio, porque eu tinha uma renda que um estágio não daria, né? Então eu acabei seguindo por um tempo isso e acabou que eu queria entrar na área de comércio exterior, né? Mas eu tinha muito ali... Bom, a história é comprida, mas vou tentar encurtar. Então, assim, eu queria entrar na área, não tinha experiência. Na época, eu morava com meus pais, né? E aí eu resolvi empreender no comércio exterior, né? Só com a experiência acadêmica, de conhecimento acadêmico. E, enfim, e aí daí que surgiu a empresa.
sem experiência, né, prática, experiência, né, ali no dia a dia. E eu costumo falar assim que tinha tudo para dar errado, né? Porque não tinha experiência, não sabia direito como ia atuar no mercado. Então a ideia que eu tinha inicial era uma, na prática A eu gente vi que sabe que o tinha comércio exterior é diferente, né? dinâmica e tudo mais. Então eu tinha uma ideia inicial que no dia a dia eu vi que tinha que mudar. Enfim, aí eu fui me adaptando durante esse tempo, o que foi muito bom porque eu fazia de tudo um pouco e eu acabei conhecendo de tudo um pouco, de vendas, fiscal, contabilidade. Então isso me trouxe uma bagagem boa aí nesse começo de ter que resolver tudo sozinho, né? Sim, não, com certeza, porque o comércio exterior a gente sabe que tem muita teoria, né, na Sim, faculdade, mas no dia a dia a gente se vê com vários perrengues, sim, né? exatamente. Então resolver esses perrengues a gente vai desenvolvendo e vai cada vez mais crescendo, Sim, sim. tá? E, bom, a Freud, aí essa história depois tu conta aí nos Sim. bastidores, ou conheçam o Márcio, por favor, uma pessoa espetacular. Bom, a Freud nasceu há mais de 23 anos, então Isso. de todo esse tempo a gente viu todas essas mudanças que têm acontecido e tem tendências, o que tem acontecido mercadologicamente, tanto na parte tecnológica, né, que há 23 anos eu me lembro, que eu também sou do século passado, né? E a gente, o BL ainda era datilografado, era documentação para o Banco do Brasil, a fazer aquela questão de Formier, esses documentos para poder receber valores, então era um outro mercado. Como é que tu vê, e tu vem acompanhando essa mudança e esse desenvolvimento de mercado? Como é que tu vê para os próximos anos a tendência e o futuro do comércio exterior? Porque agora a gente está também num momento bem complexo, né? Essa questão da reforma tributária tá mudando também o perfil de uma trading. Assim, eu acho que o nosso mercado ele é bem dinâmico, né? É bem desafiador, né? Eu acho que a gente, né, pegando a parte de trading, a gente vai ter que se reinventar, né? Então acho que isso também é uma oportunidade. Ao mesmo tempo que a gente vê com uma certa preocupação, um certo receio, a gente vê também como uma oportunidade. Acho que esses desafios é onde o dinheiro troca de mão, né? Então, Sim. por exemplo, hoje a gente vê grandes empresas, grandes trades né, com bastante volume, buscando já trazer algo diferente, né? Se a gente analisar o mercado, a gente vê que, por exemplo, o BTG Pactual hoje, né, desde 2024, ele adquiriu a Sertrade, que era uma trade. Então, para um banco como o BTG Pactual tá fazendo uma movimentação dessa, acredito que ele saiba o que esteja fazendo, né? Sim. Então, eu acho que é uma oportunidade de a gente se reinventar. Hoje a Frois é um grupo, né? Hoje a gente tem dentro do grupo parte de logística, de distribuição. A gente tem no grupo Anenco Metal, que é uma empresa que distribui chapas, né? ACM, PVC, acrílico, policarbonato, né? Então, a gente também, ao longo desses anos, a gente tentou se trazer outros negócios, né? Então trazer outras opções, diversificar um pouco. Também acho que agora, principalmente com a reforma tributária, a gente está se reinventando, trazendo novos produtos, novos serviços. Então acho que é uma oportunidade aí para a gente se reinventar, né? Com certeza. E agora tá na nossa schedule aqui a pergunta, né? Então vou aproveitar para te perguntar, para te fortalecer essa informação mercadologicamente. Hoje a Frois não é só uma trading, né? Ela tem outros serviços. Então tu pode apresentar esses outros serviços que a Frois tem hoje, logísticos e para atendimento? Na verdade, assim, a empresa nasceu, como eu falei lá no comecinho, focada na parte de assessoria, né, e tudo mais em comércio exterior. Ao longo dos anos, a gente foi agregando outros serviços, testando. Então, assim, eu sempre acho que o lado positivo, tem um lado negativo de ser único sócio.
de não ter com quem muito compartilhar as decisões, mas tem um lado positivo que a decisão é mais rápida. Sim. Então, assim, e eu sempre fui de tomar risco, assim, claro, um risco controlado, mas eu sempre fui muito aberto a tomar risco. Então, ao longo dos anos, a gente foi testando, né? Então, a gente hoje, por exemplo, tem no grupo Anico Metal, né, que provavelmente já devem ter visto alguma fachada de loja, alguma coisa assim com chapa nossa. Então, a Anico Metal, hoje a gente tem unidade em São Paulo, tem aqui em Itajaí, a gente tem em Curitiba também. Tem a Trading, que é a Frois, né, que foi ali desde o início. A gente, além de Itajaí, a gente também tem Porto Velho, Rondônia, tem Maceió, Lagoas, a gente tem uma unidade em Miami, nos Estados Unidos. A gente também tem a parte de operador logístico, ainda um pouco menor, mas mais focada na nossa carteira de clientes ali. Então a gente vem se diversificando ao longo dos anos e tentando trazer um serviço completo para os nossos clientes, né? Eu acredito que seja muito importante porque aí vocês, como a gente estava comentando, vocês conseguem atender o cliente completo, né? De ponta a ponta do processo. Sim. E essa rastreabilidade também fica mais fácil, né? Quando tá dentro de casa. Com certeza. E aí vamos falar um pouquinho do papel da tecnologia para essa rastreabilidade, né? Que aí gente, eu não sabia disso, que ele vem da parte de tecnologia, eu já estava falando com ele sobre tecnologia, nem sabia sobre isso. Então, assim, qual o papel da tecnologia para hoje dentro da Frois e que tu vê que pode impactar mercadologicamente aí para as empresas? Então, acho que assim, a tecnologia acho que deixou de ser um diferencial, né? Eu acho que passou a ser uma obrigação. Então, investir em tecnologia é essencial, acho que para a gente se manter no mercado, né? Então, dentro da Frois, a gente procura estar sempre atualizado, né? Com relação a ferramentas, com relação a novidades que tem no mercado, para controle de processo, para agilidade de liberação, né? A gente procura se antecipar às situações por meio de tecnologia, com um bom sistema, um bom RP, né? Hoje, com inteligência artificial, também a gente está procurando entender melhor, se atualizar, implantar dentro das empresas essa tecnologia, não só aquilo de, às vezes, corrigir alguma informação, algum texto, mas de fato colocar ali a IA, né, para aumentar a produtividade, para facilitar o nosso dia a dia. Então, acho que é essencial para a gente continuar crescendo, continuar gerando oportunidade. E hoje a Frois tem escritório aqui, São Paulo, Curitiba também? Curitiba é a Nico. Nicometal. Então, na verdade, a gente tem estrutura física, a gente tem São Paulo, a gente tem um escritório, tem um CD também, mas é focado na Nicometal, né? Então a gente distribui os produtos lá. Aqui em Itajaí, a gente tem também, são duas unidades, que é o escritório e um CD. Esse CD a gente tem produto próprio e também de clientes. E Curitiba, mas Curitiba é mais comercial, né? E aí a gente tem as outras unidades, que é Porto Velho, Maceió, mas a gente tem um escritório pequeno, né? A operação, bem dizer, toda a parte de Comex, o nosso operacional é em Itajaí, né? Nossa matriz é em São Paulo, então em São Paulo fica todos os outros departamentos, financeiro, marketing, RH e tudo mais. Em Itajaí, especificamente, a parte logística e operacional, né? Então, bem dizer... que aqui a maior parte da logística fica aqui, gente, por favor. Isso. Então, vocês utilizam no benefício fiscal de Santa Catarina e tem outros benefícios também? De Alagoas e de Rondônia. E é interessante esses outros benefícios quando tu opera pelos outros portos, né? Sim. Então vocês podem atender o Brasil inteiro. Sim. Tanto o benefício de Rondônia quanto de Alagoas, a gente pode operar em qualquer aeroporto,
porto, aeroporto ou ponto de fronteira, então não é igual de Santa Catarina, que a gente é obrigado a liberar a carga dentro do estado, né? E a partir ali teve uma decisão do STJ, depois da Receita Federal em 2020, na operação por encomenda passou a ser permitido utilizar recursos do encomendante, do cliente, Sim. né? E ao mesmo tempo ali no mês seguinte teve a decisão do STF com relação ao ICMS, então passou a ser uma operação mais viável, mais segura, né? Encomenda, então abriu as portas aí para usar mais esses outros benefícios, né? O benefício de Santa Catarina, a gente tem filial aqui desde 2008, então já também bastante tempo. Sim. E aí as outras foram ao longo dos anos que a gente foi adquirindo. Que eu acho interessante porque, como a gente estava comentando, a gente tem muita possibilidade aí de importar por todos os portos do Brasil, né? Sim. Então, cada vez mais tá tendo essa modalidade de utilizar esses outros benefícios, principalmente por causa da logística de entrega da mercadoria, né? Porque nem todos os importadores ficam aqui próximo ao porto, né? Então, fazer essa logística vocês fazem também, né? Sim, é uma forma da gente levar a operação mais próxima do cliente, né? Não ficar, por exemplo, engessado em Santa Catarina e às vezes o cliente é de outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. Então, por exemplo, se tem um cliente hoje no Nordeste, eu posso trazer por um porto mais próximo, né, evitando esse custo rodoviário, essa distância, esse deslocamento. Sim. Então é uma opção aí. É uma boa opção, uma boa opção, diga-se de passagem, né? Certeza. Bom, ao longo da trajetória, qual foi o momento mais desafiador? Eu sei que lá no começo não foi fácil, mas eu acredito que também devam ter, durante desses 23 anos, algum momento que também impactou para ti nessa mudança de mercado. Eu acho que assim, a gente que é empreendedor desafia o tempo todo, né? Então, aí é difícil listar um mais desafiador, mas eu acho que o mais assustador, digamos assim, eu acho que foi na pandemia, né? Então, porque todos os outros que a gente já teve, a gente tinha um pouco de previsibilidade assim do que podia acontecer. Então, já na pandemia, no começo, todo mundo não acreditava muito, né? Não, isso aí não vai ser nada. Aí quando começou a fechar loja, restringir movimentação de pessoas e tudo mais, então, a gente, o que será que vai ser? Então, acho que o momento mais desafiador foi esse, e ao mesmo tempo, passado ali 2 meses, tô chutando aqui talvez mais, inclusive ali logo no começo de pandemia, eu lembro de conversar com um cliente nosso, né, que também estava bastante apreensivo, não, Márcio, não sei como que vai ser, uma indústria tinha na época lá, sei lá, 500 funcionários, não sei como que vai ser, a gente está preocupado e tal, e depois de uns meses conversei com ele, Márcio, a gente está trabalhando 3 turnos, sabe, começou, né, que acho que o pessoal começou a consumir mais, né, já que talvez não tinha outras... Eu acho que mudou um pouco o hábito de consumo. Exatamente. Porque na época da pandemia, inclusive, eu conversei com uma amiga minha, que ela era da parte ela faz móveis para casa. E aí ela tava assim, Renata, a gente aumentou a quantidade de funcionários, porque as pessoas sempre foram muito de viajar. Exatamente. E aí elas ficaram dentro de casa, começaram a ver os seus móveis que já estavam um pouco surrados. E aí começaram a mudar os móveis, então a parte fabril dela foi bem impactada positivamente, porque as pessoas começaram a mudar os seus móveis dentro de casa. E eu também, falando por parte logística, né? No período da pandemia, os estoques ficaram muito desregulados. Porque uma hora para a fábrica, para tudo, o mundo... Parou a China, parou o mundo, né? Então, parou, não chegava nada, não tinha processo de importação, eu não tinha estoque, porque muitas empresas não mantêm um estoque muito grande.
E aí isso impactou muito. Então aí aquele estoque ficou muito desregulado. Porque eu falo que em 2022 eu falo por cliente nosso, de chegar a importar 3 vezes mais do que era o padrão dele, de uma vez só. Por quê? Porque ele estava querendo garantir lá que não ia ficar mais sem mercadoria. Então, foi realmente, e é o que eu sempre digo, né? A logística é a nossa área, é a área, vamos dizer, que cada vez mais vai crescer, mediante toda essa mudança mercadológica, porque o e-commerce cresceu muito durante a pandemia, então o e-commerce, tu vende tudo, tu utiliza a tecnologia para vender, mas tu tem que entregar. E aí a tecnologia da logística tem que se manter, tem que ter lá o transportador, tem que ter o armazém fazendo a separação, tem que ter toda essa estrutura para atender toda essa venda que está acontecendo. Não tem mais a loja física, mas tem a venda no e-commerce. Então, a logística vai cada vez mais... Acho que a gente evoluiu muito em pouco tempo, né? Sim, foi muito rápido. Então, acho que foi assustador no começo, mas ao mesmo tempo, claro, teve o lado negativo, muita empresa não conseguiu, né, sobreviver ali, enfim, mas trouxe, no fim acabou sendo em questão assim, comercial, e para a empresa acabou sendo depois um ano bom, né, diferente do que se mostrava ali no início, né? E eu sei que foi um desafio bom. Sim, para a gente entender que nos momentos de crise, que a gente tem que ser rápido na adaptabilidade. Sim. Acho que a adaptabilidade é a palavra que mais define esse momento. Bom, vamos lá. Agora vamos falando em adaptabilidade, né? Vamos falar um pouquinho de liderança. Eu conheço um pouquinho da tua equipe, conheço o pessoal, e pelo que eu tenho de feedback, então eu vou aproveitar esse momento para dar um feedback para o Márcio. O pessoal gosta muito de trabalhar contigo, pelo teu estilo de liderança, conhece o teu perfil, também um perfil discreto, chama, conversa. Então é um estilo de liderança que eu vejo que é muito relevante para esse momento mercadológico, que a gente sabe que hoje os profissionais, infelizmente, os mais jovens principalmente, eles não têm muita estabilidade, né? Eles trocam de uma empresa para outra muito fácil. Então, falando sobre a questão de liderança, como que tu sente esse perfil mediante essa mudança de mercado, de profissionais de mercado? Hoje eu tenho muito legal isso. Eu tenho na equipe gente muito mais velha e eu tenho gente jovem, novinha lá, acelerada, que quer mudar o mundo. Então, para mim, lidar com esses dois perfis é um pouco complexo. E aí eu pergunto para ti, como é o teu estilo de liderança e como que tu vê a liderança para os próximos anos, né? Essa questão da adaptabilidade da liderança ao mercado. Assim, eu acho que lidar com pessoas é um desafio bem grande, né? Então, acho que, se não o maior que a gente tem nas empresas, né? Então, acho que o meu perfil de liderança, acho que eu sou um cara assim direto, sou na minha, né? Não sou de ficar muito em cima do pessoal, mas eu cobro o resultado, claro, normal. Eu acho que hoje em dia essa geração mais nova, de fato, são mais imediatistas, né? Então, às vezes, não se dão oportunidade de se desenvolver. O que eu costumo falar para a equipe é que, assim, o pessoal tem oportunidade de entrar nas empresas, né? E, cara, aprender muito lá dentro, né? Então, a empresa é uma escola. E é engraçado que às vezes a gente não tem muita noção disso. E outro dia recebi mensagem de um colaborador antigo já nosso, que era comercial, que em alguma situação ali ele me colocou como uma referência dele, assim, né? E aí eu me surpreendi porque falei, sabe, é coisa que às vezes a gente não tem muita noção de que, né?
Então, pô, você vê que alguma coisa boa a gente tem feito, né? Sim. E aí eu acho que o que eu costumo também falar pro pessoal, acho que nós somos humanos e a gente erra, né? O que eu costumo falar é assim, se errar, erra rápido, Uhum. né? Então, a gente pode errar? Pode, né? Não é o ideal? Não, né? O ideal é Uhum. não errar, mas assim, se errar, erra rápido, né? Então, muda o rumo ali, aprende com aquilo, né? E acho que principalmente tratar o pessoal com respeito, né? Uhum. A gente tem uns problemas, né? Ninguém é perfeito, Sim. mas assim, nunca vai me ver dentro do escritório gritando com alguém, Uhum. nunca vai me ver no escritório chamando a atenção de alguém na frente de todo mundo. Uhum. Então, sou uma pessoa bem tranquila nesse sentido. Então, se tem algum problema, eu chamo, converso, alinho, né? Sim. E o que eu espero dos nossos líderes, né, da empresa, né, é uma postura similar. A Sim. cultura que a gente defende, é o que a gente espera da equipe, né? Uhum. Então, acho que é isso E o aí. que seria inegociável para ti? Negociável, acho que assim, Inegociável. negociável é boa. Acho que assim, transparência, Uhum. responsabilidade com o cliente, honestidade, acho que não tem nem o que falar, né? Sim. Então, jogar limpo, né? Uhum. Eu acho que tem que jogar limpo, não tem coisa pior de às vezes você vê que o cara não tá sendo honesto com você, não tá sendo sincero. Então, dentro da empresa, o que a gente vai defender isso. Então, ser honesto com a equipe, né, com o cliente, se errar com o cliente, ser honesto, né, Uhum. ó, pô, erramos, desculpa, não vai voltar a acontecer. Se tiver algum custo, é responsabilidade nossa. Uhum. Então, porque acho que é fácil ser parceiro enquanto tudo tá indo bem, Sim. né? É. Você vai descobrir quem é seu parceiro de verdade, quem está com você quando tem problema. Sim. Como que o cara resolve, como que é a postura dele, se o cara vai estar disponível, se ele vai estar fugindo, Uhum. né? Então, acho que o caminho é esse, né? Ah, isso é perfeito, porque nós trabalhamos com prestação de serviço. Sim, E não tem nada palpável na sim, prestação de serviço. Eu tive um diretor que ele dizia assim, ó, Renata, nós vendemos terreno no céu. A gente diz que vai ser tudo perfeito, sim, que vai, mas a gente está aqui para ser a solução, porque não vai ser perfeito, vai ter problema, sim, vai ter. Eu venho de mais de 20 anos na área de terminais alfandegados, né? Então, vai ter problema na operação, vai demorar, não vai conseguir atender esse, aquilo. Mas, tu falou uma coisa que eu também acho imperfeita. A gente não pode fugir do problema. sim. E tem muito comercial que faz só aparece Quando tá quando tudo tá tudo bem. perfeito. Oh, deu certo aí, já resolveram? Não, Exatamente. tem que ir lá, dar a cara a tapa e dizer assim, não, a gente vai resolver. Eu Sim, tô aqui pra gente resolver. E isso é uma exatamente. coisa que eu sempre... tem muitos profissionais com quem eu trabalhei que se tornaram referência para mim por causa disso. Uhum. Porque lidar com pessoas não é fácil. E quando tem o problema é que tu vê quem tá do teu lado e quem não tá. Sim. Então isso é o grande diferencial, né? Uhum. Então, gostei muito. Então, inegociável é dar a cara a tapa e Sim. Ser meter bronca. transparente, né? Isso aí. É isso aí. Bom, então vamos falar um pouquinho, aproveitar, isso fala um pouco mais do Márcio, né? Uhum. Saindo um pouco dessa questão do ambiente corporativo, o que te motiva no dia a dia, porque a gente sabe que tem um monte de perrengue aí no dia a dia, e tu não tem uma empresa só, né? São Sim. várias empresas, e aí eu digo, gente, eu tentei agendar com ele várias vezes, levei um certo tempo, mas eu, como uma boa comercial, não desisti nunca. Então, Sim. o não eu sabia que eu tinha. Então, eu ia aguardar um tempo para eu conseguir conversar com o Márcio para a gente ter a oportunidade tanto de estar aqui no Connect Cast, quanto a gente montar uma parceria. Levou um certo tempo, mas aí a gente está aqui junto. Sim. Então, o que te motiva nessa correria do dia a dia? Nessa questão são várias empresas, né? Tem a Sim. Nico, tem a parte da logística, tem a trading, tem. Uhum. Então, e aí, fala para nós. O que motiva
Eu acho que assim, primeiro porque eu faço o que eu gosto, né? Então eu amo o que eu gosto, eu tô, né, nesse mercado porque é algo que eu me identifico, né? Acho que esse é o primeiro passo para a gente acordar de manhã com ânimo, com vontade de ir para o escritório, né? Acho que já é clichê aí, né? Falar, mas assim, a gente passa mais tempo no escritório do que com a nossa família, Sim. né? E, por sinal, isso é algo que eu me policio muito, né? Porque, assim, se deixar, eu trabalho o tempo todo, né? Mas eu sou pai, sou casado, tenho 2 meninos, né? O Nicolas, 10 anos, o Henrique, de 7. E é um período que Então, eles querem então estar eu me muito com o pai. policio muito para também dar uma atenção para eles. E acho que a motivação acho que é essa, acho que é agregar valor sabe, na vida dos colaboradores, na vida dos nossos clientes. Então é prazeroso quando a gente vê um cliente que iniciou com a gente pequeno, pô, e hoje o cara cresceu, e a gente vê que nesse crescimento teve participação nossa. É ver colaboradores como esse que eu citei há pouco, que de certa forma a gente agregou na vida deles, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que gerar oportunidade. Hoje no grupo a gente tem em torno de 100 colaboradores, e aí se a gente pensar diretamente 100 colaboradores, pô, se somar família, né? Podemos citar, sei lá, 300, 400 pessoas direto, fora todo o ecossistema ali de, né, fornecedores, né? Tudo que a gente consegue fomentar na economia, eu acho que isso motiva a gente cada vez mais. Eu acho que, como a gente já repetiu, são muitos desafios, mas acho que tudo isso faz com que a gente não desista, né? Que a gente consiga estar sempre se motivando, por mais problema que tenha, né? A gente vai ter dia bom, aliás, dia ruim, mas acredito que os dias bons compensam esses dias não tão bons, né? Deixa eu te perguntar, aí agora eu te perguntar pessoal, quando tu começou lá atrás, tu imaginou hoje ter toda essas pessoas embaixo do teu guarda-chuva? Eu sempre fui muito otimista e sempre acreditei muito, assim, né? Claro, tem momentos que né, a gente é ser humano, a gente desanima um pouco, perde um pouco a esperança, mas eu sempre pensei muito positivo. E é engraçado, lá no começo, até lembro de uma situação que minha avó foi visitar o escritório, né? E na época só tinha eu no escritório, né? E aí ela comentou com a minha mãe, pô, tadinho, ficar sozinho o dia inteiro, né? E aquilo me marcou porque, pô, de fato ali não era fácil, mas foi o início de tudo. E, claro, se a gente pensar, eu acho, na verdade, se for analisar, eu acho que tem muito mais pela frente, né? Sim. Se pensar, eu acho que ainda não cheguei onde poderia, né? Mas claro que acho que já evoluiu bastante nesses anos. E tu é novo, né? Então tem muita coisa aí pela Se Deus frente, quiser. muita oportunidade. Se Deus quiser. Eu fico bem feliz, assim, eu estou há pouco tempo acompanhando a Frois, né? São 3 anos aí, bastante em contato com o pessoal, conhecer um pouco mais profundamente. Mas realmente, quando tu começa e lá no começo é só a gente. E Sim, a gente tem que contar com a gente e sim, não desmotivar, mesmo sim, com os perrengues. com E ver o certeza. negócio crescendo agora com 100 funcionários para mais, né? Engraçado até outra situação que uma vez teve um cliente que, que ia no escritório, eu chamei meu pai, falei, ô pai, vai lá no escritório para não ter só eu, né, para ter mais alguém. Aí até brinco, depois brincava com meu pai, né, pô, até ele ia fazer figuração lá no escritório, né, acho que quem olhava já tava na cara que devia ser meu pai, né, mas valeu. Valeu, então, agora Com já certeza. tinha lá Já tinha previamente. mais um, não era só eu, Não né? era só tu. Isso aí. Isso é legal. Bom, e aí, a gente falou um pouquinho do passado, como é que tu vê o futuro? Futuro da Frois, e não só da Frois, né? Em todas as empresas, todo esse ecossistema que você vem trabalhando. Então,
acho que o futuro, acho que é seguir o que a gente vem fazendo. A gente vai ter esse desafio aí, que acho que é para todo mundo, da reforma tributária, já começou, né? Então a gente, esse ano mesmo, apesar de não pagar, já está tendo destaque dos novos impostos, né? Já é uma realidade, né? Então eu acho que a gente já vem se preparando, né? Acho que a ficha já caiu, acho que talvez até pouco tempo atrás existia aquela dúvida de reforma tributária, né? Se vai rolar, se não vai, mas isso é certo. E a gente vem se preparando, agregando novos serviços, né? Fortalecendo as empresas, planejando, né? Esses anos. A gente tem, se pegar a parte de benefício fiscal, ela continua da forma que está até 2028, final de 2028. Então, a partir de 29 que começa uma transição de ICMS. Né? Então a gente vem Então dá para importar bastante aí com benefício, né? Com redução até, ainda, 2000, até 2032. Claro, ano a ano vai reduzindo um pouco, mas assim, as empresas vão continuar precisando de um parceiro, né, no comércio exterior, vão continuar precisando de uma empresa para dar assessoria. Hoje as empresas, eu vejo que, principalmente quem está começando, muitas vezes faz operação sem ter muito conhecimento, né, não calcula custo, não calcula risco. Então muitas vezes, porque no final do dia, se você pensar friamente, né, ninguém quer importar. Né? Por que eu vou importar se eu posso ligar para o fornecedor ali da esquina e ele vai me entregar no dia seguinte? Eu vou importar porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ser mais competitivo, porque eu quero me manter no mercado. Né? Então, também eu vejo uma oportunidade, né, hoje em dia, de reduzir intermediários. Né? Então, a gente pega as empresas aí de e-commerce. Hoje um varejo, né, uma loja, um pequeno varejo, ele está concorrendo com a indústria. Porque você olha lá no marketplace, tá a indústria vendendo direto e ele. Pô, mas quem tem mais força nisso? Sim. Né? Então ele compra da indústria. A indústria, né, dependendo, vai quebrar ele. Então, acho que aí entra nosso papel, então, da gente trazer oportunidade, reduzir custo, trazer competitividade, desenvolver o fornecedor lá fora, desenvolver produto. Isso é algo que nunca vai acabar, né? E a gente, ao longo desses anos, a gente desenvolveu bastante esse mercado, a gente tem muito parceiro fora, então a gente tem know-how, tem experiência para continuar ajudando o cliente nesse sentido. Então, acredito que vamos continuar seguindo nesse caminho. Sim, dando todo esse suporte e essa assessoria para os clientes. Exatamente. Bom, e aí, todo esse suporte vocês podem estar apresentando mercadologicamente aí para os clientes, né? Sim. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre a Intermodal, né? Tá chegando aí a Intermodal, é uma das maiores feiras das Américas. No ano de 2025, eu vi que a Frois tem apostado fortemente nessa questão de estar em feiras, porque estava na China Home Life, Sim. Também esteve, eu acho que foi a primeira vez que vocês estiveram na Intermodal, né? Então, qual é a expectativa que vocês têm para essa Intermodal que vai acontecer agora em abril, 14, 15 e 16? Então, a gente participou a primeira vez ano passado, né? Foi bem positivo. A Intermodal para a gente virou ali um ponto de encontro. Então, né, é a oportunidade de receber os clientes, né, de estar mais próximo deles. No dia a dia é difícil a gente estar sempre visitando os clientes, a gente procura, claro, sempre estar próximo, mas foi um momento de receber o cliente, né, de colocar ali conversa em dia. Muitos clientes que às vezes a gente não conhecia pessoalmente estiveram na feira, de fora de São Paulo. Disso. Então, muitos de fora ali de São Paulo acabam indo. E foi bem positivo, né? Por isso que a gente está renovando, então mês que vem a gente está lá de novo.
desenvolvemos novos negócios, né? Eu vejo que a Intermodal pensando na trading, é uma feira para estar presente, não necessariamente para trazer novos clientes, né? Sim. Então, porque talvez o público que visite não é tanto o importador, o cliente, é mais os prestadores de serviço, digamos assim, né? Ter um bom relacionamento com os prestadores de serviço, eu acho que é importante Exatamente. também, né? Então é momento de você fortalecer ali com, né, um agente de carga, com a oportunidade de visitar ali o pessoal do terminal, do porto e tudo mais. E para a gente virou esse ponto de encontro e para marcar presença, para fortalecer marca e receber bem nosso cliente. Né? E então já aproveite aí a oportunidade e convide o pessoal para estar no stand de vocês. Bora. Pessoal, bom, então deixar o nosso convite aí para visitar a gente na Intermodal, do dia 14 a 16 de abril. Nosso stand é o E123. Vamos estar lá à disposição de vocês para conhecer um pouco mais a empresa, tomar um café com a gente e a gente poder aí falar um pouquinho mais do mercado. Então, ó. Bom, a gente já está chegando no final, ó, passou rapidinho, a gente já está quase 1 hora aqui conversando, mas eu queria aproveitar a oportunidade, a gente sempre faz um tira-tema aí para que as pessoas conheçam um pouco mais do Márcio, porque existe o B2B, né? Uma empresa conversando com a outra, mas por trás dessas empresas tem sempre as pessoas. Tá? Então eu sempre faço esse tira-tema aqui no final, para que eles conheçam um pouquinho mais do Márcio, né? Não só da Freud, né? Sim. Mas conheçam um pouco mais do Márcio. Então eu vou te falar algumas palavras e aí tu vai me dizer o que significa essas palavras. É difícil, mas vou tentar. Vamos lá. Futuro. Futuro. Acho que o futuro é agora, né? Eu acho que o que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei, né, no passado. Então acho que a gente tem sempre que planejar o futuro de já, né? Então acho que a gente tem que não esperar para fazer as coisas, né? Então acho que isso eu tenho bastante na minha cabeça, assim, de tentar colocar em ação aquilo que eu planejo. Então, Família. Família é a base. Eu acho que família é a base. Acho que eu sou casado já há 15 anos, né? Então eu acho que talvez se não fosse pela minha família, talvez eu não estivesse da forma que estou hoje. Então acho que é a base e é aquilo que faz a gente seguir o nosso caminho. Né? É muito legal tu comentar isso, porque tu também fala um pouco da tua história, né? Então essa base já vem do que tu tinha em casa antes de tu montar a tua família, né? Exatamente. Então isso é muito legal. Trabalho. Que significa trabalho para ti? Trabalho para mim é prazer, é prazeroso. Assim, eu não, como eu falei antes, assim, eu se deixar eu tô com meu notebook trabalhando, né? Não por obrigação, mas porque eu gosto, porque me dá prazer. Então, acho que é isso. Eu acho que isso também é muito bom, que acaba desenvolvendo melhor e muito mais, né? Sim, com certeza. Quando tu tá fazendo uma coisa que tu gosta. E para finalizar, quem é o Márcio? Quem é o Márcio? Acho que o Márcio é assim, um cara sonhador, mas ao mesmo tempo pé no chão, um cara otimista, um cara meio low profile, né? Até eu acho que foi claro, a rotina e tudo mais, mas acho que foi também o motivo da gente talvez não ter feito isso antes. Né? Eu não sou muito de exposição. E eu acho que é isso. Acho que eu só não tenho alguns, né? Sou, acho que um cara simples, humilde, né? Acho que gosto de esporte, começo meu dia cedo, né? Então, 5:30 da manhã ou eu tô na academia ou eu tô correndo. Sim. Então, acho que também isso me dá um gás para seguir o dia.
Acho que é isso. Difícil a gente, né? Se definir, né? Exatamente. Um ponto positivo Ponto positivo teu. meu, acho que eu acho que é ponto positivo, eu acho que é a transparência, a sinceridade. Eu acho que isso, eu acho que para uma empresa que presta serviço é importante, né? Você se identificar com a pessoa, poder, sabe, aquilo de bater e ver que é uma pessoa que dá para confiar, dá para acreditar. Eu acho que é isso. E o negativo? Negativo, negativo, eu acho que eu sou meio detalhista, talvez, né? Qual o teu signo, Gal? Leão. Tá quase já um virginiano, porque virginiano é que é bem detalhista, ó, já tá quase chegando lá. Então, eu acho que um pouco isso, um pouco detalhista, exigente, assim, nessa questão de detalhe, de gostar das coisas bem apresentadas, e aí acho que isso às vezes soa negativo, né? Então, quase um toque, né? Às vezes de querer as coisas muito certinhas. Assim. Isso é bom. Isso é bom, que a gente também, as pessoas em volta também acabam aprendendo e Sim, já pega desenvolvendo. O jeito. Sim. Então, vou aproveitar, te dar uma chance aí para apresentar, convidar o pessoal. Deixa aí suas considerações finais sobre o nosso bate-papo. Assim, agradecer mais uma vez, né, pelo convite. É uma oportunidade da gente falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho da minha história. Acho que o convite é de estar conhecendo a gente, né, na Intermodal, acessar nosso site, né, rede social da Frois, Grupo Frois ou Frois Trade, né? Lá tem um pouquinho do nosso dia a dia, tem um pouquinho do que a gente faz. E fica um convite para quem quiser conhecer melhor, ou tá visitando a gente na feira, ou tá fazendo contato com a gente. E a gente vai ter o maior prazer aí de estar recebendo e falando um pouquinho mais. É isso aí, obrigada, agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho mais contigo e estar conversando aqui para que as pessoas conheçam um pouco mais do Márcio, porque por trás das empresas tem as pessoas que fazem tudo isso acontecer, então isso eu acho extremamente relevante. Bom, então vocês já sabem que a Rê está aqui para conectar você às melhores oportunidades de mercado, então tá aí um pouquinho da Frois Trade, que é uma das nossas parceiras aqui no ConnectCast, que olha, cada vez mais eu fico encantado toda vez que eu vou lá na empresa, conheço, converso com o pessoal e vejo o quanto tem possibilidade para você que quer importar. E a Frois está com um time de especialistas muito bom, eu conheço pessoalmente, então conheço toda a equipe, então vale a pena vocês se conectarem a essa oportunidade. Bom, aqui vocês já sabem. Aqui a Rê conecta você às melhores oportunidades de mercado.